sei que vocês adoram a participação da nossa caríssima, queridíssima doutora Elaine Ribeiro, aqui, nossa psicóloga clínica e neuropsicóloga. Você precisa falar um pouco da neuropsicologia também. Okay. Como que você atua com ela em consultório. Estamos continuando essa conversa sobre filhos, sobre adolescentes. E agora vamos falar um pouco, Elaine, sobre segurança emocional dos nossos filhos. Então, o que se pode considerar uma pessoa, tá, emocionalmente segura? Tá. E quais são as características dessa pessoa? Então, vamos lá. Uma pessoa emocionalmente segura, a gente diz de alguém que consegue tomar decisões com autonomia, enfrenta situações de medo, tem um posicionamento a respeito das suas ideias, não teme posições contrárias, nem a exposição. O que agrada a todo mundo. O que agrada a todo mundo. Então, não tem esse receio de, eu quero agradar, então eu, às vezes, abro mão daquilo que eu penso para agradar o outro. Não é uma questão de ser nem conveniente, né? Uma coisa é você ser polido, não, eu vou abrir mão de certas coisas por outro. Isso é até ser gentil e empático, e isso é algo positivo também. Mas alguém que se posiciona, às vezes tem que ir contra a maré para defender alguma coisa. Alguém que vai enfrentando desafios. Então, tudo isso diz de uma pessoa que tem essa questão da autoconfiança bem estabelecida e que é um passo a passo dentro da nossa vida. Isso se constrói? Sim, isso é construído. Isso é construído a partir do convívio social, a partir do reforçamento. Claro que existem questões ligadas ao nosso temperamento, à nossa personalidade, ao meio social em que a gente vive. E diz muito dos nossos primeiros anos de vida, quando a gente é reconhecido ou não naquilo que a gente faz. Às vezes você tem famílias que são muito medrosas. Não faz isso que é perigoso. Não vai até aquilo lá que pode. Não senta no chão. Não faz aquilo. E você acaba tornando aquela criança muito medrosa. Então, ela não faz nada que não seja validado por alguém. Tipo, pode ir, pode fazer. Então, a gente fala que os primeiros anos de vida são essenciais na construção dessa decisão, dessa coragem, dessa falta de medo. E, Elaine, você colocaria também nesse mesmo assunto crianças que só são elogiadas raramente e sempre são criticadas com frequência? Exato. Entra bem nesse rol de questões. Uma pessoa que não é reconhecida, que é bravamente criticada, ela não consegue desenvolver esta autoconfiança. Porque qualquer coisa que ela faz, ela pintou um desenho e mostrou para o pai. Que coisa feia, essa flor não é verde, essa flor é vermelha. Então você já começa a dar para aquela criança uma insegurança, né, desde pequena. Às vezes os próprios pais são inseguros ou são muito críticos, né, e vão formando isso ao longo da vida. E muito provavelmente a gente nunca dá aquilo que não recebeu, então se vem de uma educação que ele só foi criticado, ele vai ter essa tendência com o filho. Então isso é uma coisa que se aprende, né? Sim, vai se aprendendo e você vai formando também uma criança e um adolescente negativo. Então ele nunca consegue ter um olhar positivo das coisas. Mas isso não vai dar certo, mas isso não vai funcionar. A gente ouve muito esse discurso. Exato. E, nossa, incrível como tem pessoas assim, né? Muito, muito. E também tem na nossa cultura. Nossa cultura também traz um pouco disso. Sim? Dos ocidentais, e os brasileiros têm... Já se foram feitas pesquisas dizendo que o brasileiro, às vezes, ele é muito negativo, muito autocrítico e não consegue ver as coisas boas que ele tem. Eu pensei que o brasileiro fosse otimista. Então, existe uma coisa dele ser alegre e se confunde, mas muitas vezes ele não tem isto. E talvez essa alegria seja para mascarar. Sim, eu conversava outro dia com uma família de Portugal que me dizia que lá se constrói isso na criança, no colégio, né? Então, a criança precisa ter habilidades emocionais desenvolvidas antes do que, por exemplo, aprender números, idiomas e tudo mais. Porque uma criança emocionalmente forte, ela consegue outras coisas na vida. Você sabe que eu não me esqueço, um dia que eu estava entrevistando aquele farmacêutico que vem também aqui no Mais Saúde, que vocês adoram, o Fabrício Assini, e ele disse que justamente, por exemplo, ele é o único pai que não carrega a mochila do filho de rodinha. Sim. Que ele fala assim, o fato dele passar no meio das pernas de um adulto é já
uma construção para ele ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que vai já crescer enfrentando, porque naquele minuto ali, ele está enfrentando uma situação, e é ele que vai, e todos os outros segurando a mochila do filho. Sim. Então, são pequenas coisas, mas a gente tem que ser ensinado também, né? E percebe, é só uma mochila, mas a mochila é a tua responsabilidade. Se você colocar mais cadernos do que as aulas daquele dia, é você quem vai carregar o peso. Perfeito. Então, percebe, a formação da personalidade de uma criança vai se dando desde pequena. Se ela cai e machuca, ai filho, você quase chora junto. Não, filho, vamos lá, se limpe, nós vamos fazer um curativo, vamos para frente. É assim mesmo. E ele vai cair de novo, e ele vai cair de novo. Quanto mais você protege uma criança, um adolescente, ele é um adulto inseguro. O que você recomendaria, por exemplo, para uma pessoa que está prestes a ter seu bebê, tá? Então, a gente quer tudo de bom para essa criança que vai chegando, etc. Como lidar para construir esse ser humano, assim, com todo esse cuidado que a gente sabe que a gente gostaria? Como que a gente aprende? Então, eu diria assim, como as crianças não têm manual, a gente vai experimentando também, através das leituras e do compartilhamento com mães, mas a gente só tem que ter um cuidado para entender que nós nunca vamos ser mães perfeitas. Nós somos mães possíveis. E mães possíveis têm as suas limitações da sua história, mas elas podem aprender. Então, elas podem estimular o seu filho. Vamos lá, eu dou a mão para você, agora vai, agora faça. Vai andar na bicicletinha, sabe aquela hora que a gente tira as rodinhas da bicicletinha? Ele vai cair, deixa ele cair. Né? E não dá rodinha para uma criança de 9 anos de idade. Com 9 anos ele já pode andar sozinho. Então, através desses pequenos gestos, você vai formando a autoestima e confiança do seu filho. É que, na verdade, é o que a gente estava aqui perguntando atualmente, os pais que querem formar os filhos para uma afetividade madura e equilibrada, precisam lutar contra quais forças contrárias? O mundo está complicado, né? O mundo está bem complicado e a gente tem muitas regras estabelecidas ou contra-regras, né? Onde nós somos questionados nos nossos valores, naquilo que a gente acredita, na nossa espiritualidade. Existe, de fato, uma força contrária a isso tudo. Então, às vezes, você vai ser o exército de um homem só, mas persevere naquilo que você acredita. Nós temos valores cristãos, nós vamos seguir a educação cristã do nosso filho, até que em algum momento ele tenha maturidade suficiente para fazer as suas escolhas. Mas apresente para ele o que há de bonito também. Então, a cada ataque que te colocarem, né, vai ser uma bobeira, coloque o valor e o contravalor. Isso. Né? Essa coisa de educar nas virtudes. Hoje a gente está voltando num tempo que parece que nós temos que educar naquilo que é básico. No por favor, muito obrigada, bom dia, naquilo que a gente chama na psicologia de habilidades sociais. Né? Eu estava escrevendo um texto sobre isso. Precisamos educar nossos filhos em habilidades sociais. Me desculpe, com licença. Coisas que eram, né, tão... Bom, mas ser honesto hoje é uma virtude que se comenta, né? Exato. Quando honestidade é a base de tudo. Sim, sim. Então, mas nós temos que resgatar. Então, não achar que é tão óbvio assim e valorizar as atitudes positivas do seu filho, valorizar que ele divida, coisa simples, né? Divida o lanche, dá um presentinho para esse teu amigo, leva uma coisinha para a tia da escola, né? E assim por diante. Então, com isso você vai formando uma personalidade sadia nesse mundo tão conturbado que a gente vive. Tá. Elaine, nós já estamos terminando o programa. Então, quais seriam as suas considerações finais para essa segurança emocional nesse filho, nesse adolescente, enfim? Então, não tirar as responsabilidades que são dele, fazer com que ele assuma, né, aquilo que lhe pertence, estimular no caso do erro. Né? Então, fez uma prova, tirou nota baixa, por quê? Você estudou? Você, pai, acompanhou o estudo desse filho? E fazer com que... E não vá questionar. Então, às vezes, o pai protege tanto o filho que ele não permite com que essa criança amadureça. Né? Brigou na escola, o filho está errado, ele vai lá tirar satisfação com a professora que deu, sei lá, uma punição para esse jovem. Mas espera aí, nesse momento você desautoriza a professora, desautoriza a diretora e diz para o seu filho, pode fazer. O que você quiser, que eu sempre vou estar lá e vou estar lá. E às vezes ele não vai estar lá. Por exemplo, numa perda precoce de um pai, né? Deus nos perdoe, mas o que vai acontecer com esse jovem? Exato. Que não aprendeu que o mundo é duro, né? Que o mundo vai exigir dele. E vá tirando a redoma do seu filho.
essas proteções que estão aí. Mostre, né? Eu lembro uma colega que um dia foi mostrar a pobreza para a filha. Eu vou mostrar para você o que é o mundo, porque ela estava questionando que não tinha uma comida assim, assim, assada em casa, e ela foi levar a filha. Agora você vai ver, ó, isto aqui é a Cracolândia, isso aqui é a pobreza, e isso fez muito bem para a filha dela. Né? Ela falou, ela foi chorando, mas ela falou, eu precisava mostrar que existe coisas difíceis nesse mundo. E para encerrar o programa com chave de ouro, que esse tema foi bárbaro, eu lembro que a filha do Oswaldo de Andrade disse que o pai dela levava ela para passear no cemitério. E o dia que ela falou isso numa entrevista, o pai falou assim, ai, você abriu uma porta que era muito íntima minha. Então, tem coisas assim, né, que a gente não pode esquecer. Bom, pessoal, aqui nós estamos assim, olha, cada programa é uma semana inteira depois para pensar e colocar em prática, e foram ótimas as suas colocações e os temas das pautas. Bom, queridos e queridas, agradecer sua presença, audiência, e voltamos no Mais Saúde no próximo programa. Obrigada, Thaís. Muito obrigada.